Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Eu te peço, meu Deus, por tuas ricas misericórdias, que ninguém saia daqui hoje do mesmo modo que entrou. Ninguém, Senhor. Mas que o Senhor dê uma resposta diante das suas dificuldades, Senhor. Que o Senhor dê consolo a esse teu filho, diante do peso que carrega no coração, diante dessa tristeza, Senhor. Que haja, Senhor, uma mudança, uma transformação nesse coração. Que tudo se faça novo. Receba essa palavra, meu irmão. Que tudo se faça novo na tua vida a partir de hoje, a partir desse momento. Que a palavra de hoje ministre o que cada um precisa ouvir, Senhor, para edificação em sua vida. E usa esse teu servo, Senhor. Me capacita para que aconteça tudo isso na manhã de hoje, em o nome do Cristo ressuscitado. Louve esse Deus maravilhoso com suas palmas. Recebemos, Senhor. Que o Senhor tem uma palavra hoje para a tua igreja amada e abençoada. A reunião de hoje tem por título, anote o nome da reunião de hoje: Abrindo o coração para Deus. É a glória de hoje. É o título da reunião de hoje. Abrindo o coração para Deus. E vamos direto ao assunto. A evidência que estaremos meditando na manhã de hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Abra sua Bíblia nesse momento, no primeiro livro de Samuel. A minha Bíblia está até aberta já. Capítulo 1, a partir do verso 9. É evidência que vamos meditar no tema de hoje, abrindo o coração para Deus. Antes de lermos, eu quero contextualizar para vocês, para que você entenda melhor o que a gente vai ler no capítulo 1, a partir do verso 9. A palavra de Deus conta aqui a história de uma mulher chamada Ana, que muitos conhecem, que queria ser mãe, mas no entanto não podia, pois era estéril, não podia engravidar. O marido de Ana se chamava Eucana. E naquela época, no tempo de Ana, era costume, quando a esposa não podia ter filhos, o marido tomar a sua serva por esposa. Porque era muito importante para o homem que ele tivesse a sua descendência. Era muito importante isso. Mas repito uma vez mais, nos tempos passados, no tempo de Ana era assim, tá? Principalmente se o filho fosse homem. A mulher que dava filhos homens para o seu marido era mais valorizada do que se ela desse filhos mulheres. Por aí a gente já vê como a mulher era desvalorizada. Mas só que depois vem Jesus, isso é importante falar, e estabelece a fidelidade conjugal, graças a Deus. Graças a Deus. A fidelidade conjugal. E acabou com a poligamia, com o costume que o homem tinha de ter a sua esposa e outras mulheres. E essa questão fica bem clara, bem nítida, quando a gente vai na carta de Paulo aos Efésios. Você pode anotar para ler depois em casa, capítulo 5, a partir do verso 22. Lá, Jesus estabelece por vontade de Deus, através da boca do apóstolo Paulo, da seguinte maneira: deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne.
Lá não fala os 3 se tornarão uma só carne. E nem os 4 ou os 5. Mas os 2 se tornarão uma só carne. Ou seja, estabelecendo ali a fidelidade o quê? Conjugal. Acabando com aquele costume do passado do camarada ter uma segunda esposa, uma terceira, uma quarta. Ter uma já é uma grande responsabilidade. Pensei que o senhor ia falar outra coisa, pastor. Como muitos falam, né? Ter uma já é um grande trabalho. Não, é uma grande responsabilidade, porque vem os filhos depois. E a gente tem que ter compromisso com tudo isso, em o nome do Senhor Jesus. E aqui conta que a segunda esposa, a outra, né? Provocava muito a Ana. Ih, pastor, essa situação da outra é terrível, viu? A outra fazia da vida de Ana um inferno. Um inferno. Provocava o tempo todo. Olha, eu sou mais mulher do que você, viu? Olha, eu dou filhos lindos para o teu marido. Ó, e você é um galho seco. Você é um galho seco, mulher. E Elcana, ele amava mais a Ana. E ele procurava o tempo todo falar para ela, olha, não fica assim não, triste. Ela ficava muito angustiada. E certamente, como ninguém é de ferro, ninguém é de plástico, essa mulher sentia mágoa, ela sentia raiva. Creio eu que ela passava por isso, por estar sendo provocada pela outra, porque uma situação dessa é difícil para qualquer mulher. E a gente vê isso, essa situação que eu estou contando para vocês, a gente vê isso ó, no verso 6 do capítulo 1. Antes da gente ler o verso 9, vamos ler o verso 6, só para confirmar com a Bíblia o que eu falei agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 6. A sua rival, olha como a Bíblia se refere à outra, né? A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Fazia da vida da Ana um inferno mesmo. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. O verso 7 já fala dos sacrifícios que Elcana e Ana e a outra oferecia anualmente na casa do Senhor. Porque no tempo da lei, se ofertava, se sacrificava para perdão de pecados. O sacrifício simbolizava uma oferta para perdão de pecados, que nunca abolia o pecado. Tanto é que veio Jesus e derramou o seu sangue, e esse sim, aboliu de uma vez por toda o pecado lançado por Adão e que contaminou toda a raça humana. Por isso que aqui nós não te chamamos de pecadores, você de pecador, aqui não chamamos, você é um abençoado de Deus. O que nós estamos sujeitos a cometer, por estarmos num corpo de carne, são as obras da carne, fraquezas, que você também poderia dar um nome de pecados carnais, fica aí a seu critério. Nós estamos sujeitos a cometer obras da carne, mas você não é mais um pecador, porque o sangue de Jesus já te justificou, amém? E nós temos muitos ensinamentos acerca disso, como também Paulo na carta aos Hebreus 9, 26 fala sobre isso, que quando Jesus se ofertou uma única vez, o sangue dele te justificou naquela única vez e para sempre. Diga graças a Deus. Mas isso aí já é um outro assunto, que vai fugir muito do objeto, que é o tema de hoje, abrindo o seu coração para Deus. Mas não custa nada deixar isso um pouco esclarecido para todos vocês, já que estamos aqui meditando na questão. Então, o ponto principal é que essa mulher, a outra, a segunda esposa, provocava muito. Veja como Elcana, o marido de Ana, a amava. Então, verso 8, Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ô mulher, eu te amo tanto, você não tem a mim? Você não me considera uma parte importante na sua vida? Sim. Mas ela queria ter a alegria de ser o quê? Mãe. E de dar essa alegria para o seu marido.
ela queria ser essa porta que Deus usa para trazer os seus anjos que hoje estão vestidos em um corpo de carne. Porque nós somos anjos em um corpo de carne. Ou seja, um tesouro em vasos de barro, como diz Paulo na carta aos Coríntios. Você é um anjo do Senhor, um escolhido de Deus. Então ela queria ter essa alegria. Então a gente vê aqui, nessa leitura do verso 6 ao 8, isso mostra para a gente que Ana tinha dois grandes problemas na vida. O primeiro é que ela era estéril. Eu acho que o principal, que ela não tinha forças humanas para resolver. O outro, ela tinha um pouco, mas nem tanto para resolver, que era o problema familiar. Ela tinha dois problemas. O problema familiar e ser uma mulher estéril. E família passa por problemas. Muitos casais têm se separado, não é verdade? Isso é um problema familiar. Quando não é o problema no casamento, é o filho. Aquele filho que maltrata, aquele filho que está desencaminhado na vida, aquele filho que não tem consideração à sua mãe, que trata a sua mãe com desprezo, com ignorância, que bate na sua mãe. Tem filhos que batem na sua mãe porque ela não dá dinheiro para comprar drogas ou bebida. Quando não bate, mata a paulada. Tem muitas mães que já foram mortas dessa maneira. O filho pediu dinheiro, ela não deu, ele foi lá e matou ela, a paulada. Ele queria beber, ele queria comprar droga, e ela não deu. Ele foi lá e matou ela. Bateu bastante, depois matou. Então, isso são problemas o quê? Familiar. Ana enfrentou dela. E nós também passamos pelas nossas dificuldades. E essa situação de maltratar uma mãe, eu quero levar aqui em consideração hoje. Hoje é dia das mães, segundo o calendário, né? Então hoje eu quero levar em consideração isso no tema. É algo muito horrível a gente vê isso aí fora. Essa falta de amor, essa falta de respeito. E a cada dia a gente vê esse amor à mãe sendo consumido. A cada dia a gente vê esse amor diminuindo. Sendo a mãe a porta que Deus usa para esse filho vir ao mundo. Você existe por causa da mãe que você tem. Então a gente já vê aí o quanto uma mãe é preciosa. Há muitas mães que sofrem, e muito, que choram por estarem sendo maltratadas, outras pela distância dos filhos. Mães que se encontram abandonadas, esquecidas. Filho esse que não faz uma ligação. A mãe faz tudo por ele. Deu a vida por ele e ainda faz tudo por ele. E ele não faz um tantinho assim da vontade dela. Talvez você hoje convidou o seu filho para estar aqui, ele falou, não vou. E você faz tudo por ele. Tudo. E ele não faz um tantinho da sua vontade. Um tantinho. Então veja que o amor à mãe está sendo consumido. Tempos difíceis, né? A falta de amor, a falta de carinho. Quando não, tem filho que joga a mãe no asilo. Tem uns que é distante, não dá atenção, e outros, sabe uma coisa, eu vou jogar no asilo. São filhos que não têm paciência com a mãe. E muitos não têm paciência com a mãe que tem, porque hoje ela está lenta no seu andar. Lenta. Só que essa mãe que hoje está lenta no seu andar, correu muito para te levar no hospital, ô seu filho de Deus. Correu muito para socorrer você. E não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, várias vezes. Essa mãe que hoje se encontra cansada, lenta no seu andar, ela correu muito para trabalhar, para comprar roupa para você, fazer tudo por você. E hoje o que ela recebe em troca é ingratidão, desprezo, abandono. Isso é uma vergonha. Isso é muito triste. Quem
hoje não tem a sua mãe para dar um abraço, para dar um cheiro, um beijo. Ah, pastor, hoje eu sei a falta que faz. E me arrependo profundamente de não ter sido o filho que ela esperava de mim. Eu sinto uma falta tão grande da mãe, da minha mãe. Como eu sinto, pastor. Hoje é um dia muito triste para muitas pessoas. Mas eu recebo o consolo de Deus em você. Recebo Deus te consolando para que ninguém se sinta sozinho, se sinta triste. Filhos desrespeitosos, tem muitos, misericórdia, com a sua mãe, que só trazem preocupações. Filhos irresponsáveis, que a mãe está tendo que ser mãe 2 vezes. Era para ela ser vó, mas ela está sendo mãe 2 vezes porque o filho é irresponsável. E ela está tendo que criar ele, criar os netos, sendo que era o momento dela estar descansando, ser cuidada por ele, tratada por ele, receber o cuidado dele. Na idade que ela está tendo que se matar de trabalhar, sendo que ela deveria estar o quê? Descansando, usufruindo da sua aposentadoria com tranquilidade, com paz, ou do seu trabalho, ou do seu salário. Mas não, ela tem que se preocupar agora com o neto que ela tem para criar, porque o filho é irresponsável. Se você, filho, você que me ouve, ou você que está aqui, se você é assim, se reconcilie com a sua mãe, em tudo que eu falei aqui. Tudo que eu falei aqui desde o começo. Foram vários pontos que eu falei. Eu não sei se você é irresponsável, não sei se você é ingrato, não sei se você é distante, eu não sei se você é aquela pessoa fria, que essa mãe fez tudo para você e você é ingrato, eu não sei. O presente que uma mãe quer hoje, por ser dia das mães no calendário, o presente que ela quer hoje, é que você se volte para com ela, com amor, com respeito, com carinho, com gratidão. É esse o presente que uma mãe quer receber. Que você se volte para ela com amor, com gratidão, com respeito. Não é com coisa material, não. É com amor, é com respeito. Que você cuide dela, que você trate dela com amor, com carinho. E você, mãe, um outro ponto que eu sempre procuro colocar em minhas mensagens, e não vai faltar nessa, trate os seus filhos com amor. Pare de tratar os seus filhos com amargura. Ame os seus filhos. Diz a Bíblia em Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 4, você só anote para meditar em casa. Lá ensina que os filhos devem respeitar pai e mãe, mas em seguida também vem o mandamento para que a mãe e o pai trate os seus filhos com amor e não com amargura. É muito ruim quando você trata um filho com amargura, porque nasce nele uma revolta, uma mágoa. Então, se existe uma mágoa, que você, mãe, se reconcilie com o seu filho. Ah, pastor, eu batia muito nele, muito mesmo. E até hoje ele tem uma profunda mágoa de mim. Eu sempre maltratei o meu filho com palavras, pastor, e eu sinto, eu percebo que ele é magoado comigo por causa disso. Então se reconcilie com o seu filho. Aproveite o dia de hoje para se reconciliar com ele. Filho, a mãe reconhece que sempre te magoou com palavras. Me perdoa, filho. Perdoa a tua mãe, porque eu falei em um momento de nervosismo, de ira, de impaciência. E o mesmo vale para você, filho. Perdoe a sua mãe. Se reconcilie com a sua mãe. Perdoe ela. E você, mãe, perdoe o seu filho. Perdoe o seu filho. Se reconcilie com o seu filho em um nome do Senhor Jesus. Porque não é bom a gente andar com mágoa no coração. Não é bom uma mãe andar com mágoa no coração. Como também não é bom um filho andar com mágoa no coração. Isso só faz mal a você. Isso tem adoecido você. Adoece o nosso corpo quando a gente tem ressentimento no coração. Então, se existe uma mágoa, que você, mãe, se reconcilie com o seu filho, e você, filho, perdoe a sua mãe, em um nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.
E voltando às considerações aqui da leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 9, chega o dia que Ana abriu o coração para Deus e Deus honrou aquela mulher que foi muito humilhada em sua vida. Ela levou o desgosto dela, a tristeza dela, a dificuldade dela diante de Deus. E é aqui que está a direção de Deus para a nossa vida. Se há uma tristeza, uma dificuldade, uma situação muito difícil, então você deve abrir o seu coração e colocar diante de quem? Daquele que pode, diante de Deus. Mas antes de você falar com Deus, é muito importante que você tire do seu coração aquilo que tem ocupado o lugar de Deus. Às vezes você não vê na sua vida o amor de Deus, o poder de Deus, porque tem certas coisas que têm ocupado o lugar de Deus no seu coração. Quando não é a casa, quando não é o trabalho, quando não é a família, é uma mágoa, é o ódio, é a ira. Então é muito importante que, antes de você realizar uma oração, que você tire do seu coração aquilo que tem ocupado o lugar de Deus. Jesus falou de certa feita, e mais precisamente nas bem-aventuranças, bem-aventurados limpos de coração, esses verão a Deus. Verão Deus agindo em suas vidas aqui na terra, em o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas pensam que ser limpo de coração é ser perfeito, é não ter erros, é não ter falhas, é não ter defeitos. Não é isso, porque todos nós temos falhas, todos nós temos erros, defeitos. Ser limpo de coração é ser sincero com Deus, ao ponto de reconhecer diante dele as nossas falhas. Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho esses erros. Senhor, esses são os meus defeitos. Eu sou assim, e tem sido assim que tem acontecido na minha vida, Senhor. Esses são os meus erros. Eu tenho essas falhas, porém, eu quero deixar de tê-las. E eu sei que só o Senhor pode me ajudar. Então isso é ser limpo de coração. E nesse momento, você está tirando aquilo que estava ocupando o lugar de Deus. Que era aquele peso na sua consciência, aquela culpabilidade, ou aquela mágoa, ou aquela ira, ou aquela raiva, ou aquela ansiedade, por alguma coisa na sua vida. A gente precisa tirar do nosso coração aquilo que ocupa o lugar de Deus. Antes de abrir o seu coração para Deus. Você acha que Ana não fez isso? Porque aquela mulher, a sua rival, estava o tempo todo provocando ela. E certamente, ela sentiu o quê? Mágoa, ela sentiu raiva. E ela colocou isso tudo diante de quem? De Deus. Senhor, eu estou com meu coração magoado. Além da tristeza que eu carrego pelo fato de não poder ser mãe, eu tenho raiva daquela mulher, eu tenho mágoa daquela mulher. Me ajuda, Senhor. Porque eu não quero mais ter isso. Eu não quero ter esse sentimento ruim dentro de mim. Então, muitas das vezes, você não vê a manifestação do amor de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua vida, porque tem alguma coisa que está ocupando o lugar do Senhor. Então, quando a gente rasga o nosso coração diante de Deus, é importante que esse coração esteja limpo. E que você entenda o que é um coração limpo. Não é ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Pastor não é perfeito. Apóstolo, bispo, papa, você, ninguém é perfeito. Todos nós temos defeito. E aquele que disser que não tem é hipócrita. É mentiroso. Enquanto estivermos nesse corpo de carne, vai existir defeito em nós. Situações desagradáveis que depois você tem vergonha só de pensar, só de referir isso para alguém. Ai, pastor, tem umas coisas que acontecem na minha vida, eu nem quero cometer aquilo e acaba acontecendo. Misericórdia. Depois eu tenho até vergonha. É porque você está num corpo de carne. Você é perfeito no espírito, mas segundo a carne você não é. Deus é grande, Deus é poderoso, está no seu espírito, todo esse poder, mas não na sua carne. Segundo a carne, Paulo diz, olha, só através do espírito você pode mortificar isso. Só através do espírito, pouco a pouco, você vai percebendo que essa carne vai perdendo força e o seu espiritual vai crescendo na medida que você se alimenta de Deus. O espiritual vai crescendo em você. Então é muito bom a gente ser sincero. Eu tenho feito
isso e aquilo, eu tenho defeitos, meu Senhor, tenho uma mágoa no meu coração, e ainda tenho apego a isso e aquilo, coisas que eu não deveria estar apegado, mas me dá força, Senhor, para que eu possa modificar essa situação. Amém? Diga, ser sincero. É muito importante, abençoado. Ser limpo de coração é isso. É isso que faz você ver Deus na sua vida. Tem gente que discursa, você tem que ser limpo de coração, colocando a pessoa numa condição de perfeição. Segundo a carne, abençoado, ninguém aqui nunca vai conseguir ser perfeito. Perfeito só no Espírito. Nós estamos aqui nos alimentando de Deus para nos esforçar, para mortificar, dominar isso aqui. Que não é fácil, viu? Porque tem vezes que surge uma ira em você, que se não é Deus para te controlar, você destrói seu casamento, você quebra tudo dentro de casa, você se afasta de pessoas, você odeia toda a tua família. Você sente vontade de matar. Às vezes passa esse pensamento na sua cabeça. Se morresse essa peste, seria tão bom. Deveria ter morrido quando estava doente lá, no rim. Deveria ter morrido. Não morreu. Abençoado. Pastor, não pensa essas coisas não. Madre Teresa de Calcutá. Santa do Agreste. Depois eu acendo uma vela para ti. Você é muito santa. Você é muito pura. Muito, né? Muita santidade para mim. Eu me sinto até um grande pecador. Estou até constrangido agora com você, Madre Teresa. Essas coisas não passam na minha cabeça, pastor. Sou uma mulher muito pura, um homem muito santo. Só Deus sabe. Só Deus sabe quanta santidade habita dentro de você. Santo é no Espírito, abençoado. Mas essa carne tem pensamentos horríveis. E só Deus para nos ajudar a não tê-los. A não ser refém do que a gente pensa. Enquanto está no pensamento, meu filho, ainda menos mal. Pior é quando sai do pensamento, né? E passa para a prática. Declara aí você com a mente de Cristo. Você sabia que Davi, além de Ana, além do que estamos meditando aqui, era um homem que reconhecia os seus defeitos, as suas falhas, e foi um homem segundo o coração de quem? De Deus. Ele foi um limpo de coração, porque reconheceram humilde, Senhor, eu tenho mesmo esses defeitos aqui, eu errei, mas eu quero superar, Senhor, eu quero vencer em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra na minha vida. Eu declaro você disposto a reconhecer. Então, quando a gente abre o coração diante de Deus, fala a verdade para Deus. Senhor, eu tenho coisas em meu coração e em minha vida que não são boas, mas me ajuda. Aí Deus vem com o sobrenatural dele na sua vida. Ele vem com o sobrenatural dele na sua vida e te dá forças para vencer as dificuldades. Foi o caso dessa mulher aqui, Ana, que nós agora vamos ler o verso 9, tá? Olha só, verso 9, do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli era o profeta, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Esse verso 10 também merece uma pausa, uma reflexão. Ela se levantou, ela teve atitude na sua dor, na sua dificuldade, de ir falar com quem? Com Deus. Tem pessoas que na situação difícil, ao invés de se levantar, se deita. Ela entra em depressão, ela se entrega ao choro, ela se entrega à amargura, se isola das pessoas, não quer conversar com ninguém, não quer receber ligação de ninguém, não quer conversa com ninguém. Fica com raiva das pessoas ou revoltada com Deus. É uma mistura de sentimentos, de coisas que passam no coração da pessoa. Quando ela enfrenta uma dificuldade. Então essa mulher, ela se levantou. Já tem gente que se deita, que se entrega à situação. Ana não, Ana recorreu a Deus. Ela falou com Deus de tal maneira que ela foi ouvida, ela foi atendida. Você vai perceber que ela recebeu a resposta de Deus. Ela recebeu o agir de Deus
na sua vida, diga, eu tenho a mente de Cristo. Olha só o que diz aqui, ó. Uma vez mais o verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, muita atenção, tá? Dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, não será cortado o cabelo, para que você entenda melhor. Nesse verso 11, mostra uma Ana, uma mulher totalmente dependente de quem? De Deus. E o seu desapego. Dependente de Deus e desapegada de tudo. Quem tem apego às coisas, a coisas, muita atenção, objetos, bens materiais, carro, casa, dinheiro, e a pessoas, sofre muito. Muito. Se põe a pensar agora se não é verdade. Toda pessoa apegada a coisas materiais e a pessoas sofre muito. Então aqui a gente vê uma mulher totalmente dependente de Deus, desapegada de tudo. Porque o que essa mulher mais desejava? Ter um filho. E ela pega e oferece esse primeiro filho, essa bênção, sem saber se ia ter outros. Ela não sabia se ia ter outros. A Bíblia conta no capítulo 2 que ela teve outros filhos. Mas ela não sabia que ia ter outros filhos. Mas, no entanto, ela já ofereceu o primeiro sem saber se ia ter outros. Um coração totalmente desapegado. Quanto mais apego você tiver, maior são as decepções. As pessoas desapegadas são as pessoas mais felizes. Amém. Mais felizes. Por exemplo, quem está apegado a um emprego, a um status, a uma posição, né, na empresa, aquela preocupação de não perder o cargo, de conquistar um melhor, saiba que isso pode mudar. Aí vem o quê? A decepção. Se vem uma mudança, vai acontecer no coração dessa pessoa o quê? A decepção. Puxa vida, eu me dediquei tanto aqui. Eu fiz tanto por essa empresa. Eu me dediquei tanto para você, patrão. Aí vem o quê? A decepção. Mas isso é fruto do quê? Do apego. Você precisa do seu trabalho, mas a quem você deve estar apegado é a Deus, para que você não sofra decepção. Amém. O centro da tua vida, da nossa vida, tem que ser quem? Deus. Para nós que estamos aqui, Deus tem que ser o centro de nossas vidas. Um coração apegado só a Deus. E ter um coração agradecido por tudo. Obrigado, Deus, por esse emprego, obrigado pela família, mas o centro da minha vida é o Senhor. O centro de tudo é o Senhor. Tem pessoas que invertem, né? Faz ao contrário. Não, o mais importante na minha vida é o meu dinheiro, é o meu emprego, é o meu carro, é a minha casa. Esse negócio de igreja não é comigo, não. Quando fala esse negócio de igreja não é comigo, você está dizendo que Deus, esse negócio de Deus não é com você. Você não precisa de Deus, você precisa do seu emprego. Mas se esquece essa pessoa, que todos nós, o ser humano está de pé, ele tem vida e respiração e tudo mais, graças a Deus. Graças a Deus. Não pode ser as coisas, não pode ser a bênção, não pode ser a casa, não pode ser as pessoas, o principal da tua vida. Quando você receber um milagre, não se apegue a ele. Não se vá. Se volte mais para Deus. Orou para pedir? Agora eu vou continuar orando. Agora eu vou fazer um outro tipo de oração. A oração do agradecimento, que é muito importante. Eu estava orando, pedindo a existência, tomei posse. Agora eu vou continuar orando. Mas só que eu vou realizar uma outra oração, que é de estar agradecendo pela bênção recebida. Receba o milagre, mas não se apegue a ele. Vejamos aqui o verso
12. Demorando-se, Ana, né? Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Mulher, você está bêbada? A Bíblia diz que ela demorou-se no orar perante quem? Deus. Ela falou muito, chegou um momento que não saía mais som da sua boca. Ela se demorou a falar com Deus. Ela não fez só o sinal da cruz. Ela não falou, ó Deus, me ajuda, quebra o meu galho, porque eu sei que tu podes. Não foi assim. Ela demorou-se em falar com quem? Com Deus. Ela abriu o seu coração. Não foi só um pensamento, ó Deus, é isso, ponto final. Ela orou com perseverança. Ela orou para valer. Quanto maior for o seu problema, mais você deve orar. Diga, mais eu devo orar. Olha, abençoados, o que a gente mais vê aí são pessoas passando por problemas e que fala desse problema para todo mundo, menos para Deus. Ela detalha a sua dificuldade para todo mundo, menos para Deus. Será que você é assim? Não me responda. Todo mundo sabe. Você detalha todo o teu problema conjugal, a tua vida sentimental, as dificuldades que você tem no teu trabalho para todo mundo. Aí no final, você até diz, pessoas falam assim, eu tenho que orar. E orar que é bom nada. Ela fala para todo mundo, menos para Deus. Talvez você se encontre assim, pastor, o meu problema eu conto para todo mundo, todo mundo. Não é errado você compartilhar algo com um amigo, com uma pessoa que está vivendo a mesma fé que você, ou de repente você procurar o seu pastor para contar a dificuldade que você está enfrentando. Não é errado. Errado é você sair falando para todo mundo. Porque no meio desse todo mundo tem gente desanimada, tem gente frente fria, tem gente negativa, que não tem uma palavra boa para te oferecer. Por isso que você tem que adquirir o tema da semana passada, o pensamento da possibilidade. Fracasso ou vitória. Porque se você anda com gente desanimada, você vai ficar desanimado também. Se você anda com pessoas frustradas, essa pessoa vai te arrastar para a frustração dela. Se você anda com amizades negativas, isso vai contaminar o teu coração, a tua mente. Porque você fala de um sonho, você fala de um projeto, essa pessoa fala, mas será que vai dar certo? Mas será que você vai subir? Será que você vai conseguir? Mas será? Será? Então o melhor não é contar para todo mundo. É você escolher as pessoas que devem andar com você. Não é para todo mundo que você tem que sair contando a tua vida, não. E nem dando crédito para tudo que as pessoas falam para você. Tem pessoas que são deprimidas, que vivem uma depressão porque dá crédito para tudo que ouve. Para tudo que as pessoas falam, você recebe. Coloca um escudo no coração, abençoado. Protege teu coração das palavras, porque as palavras têm poder. O falar tem poder, ou para a vida ou para a morte. Eu não sei o que você anda escutando por aí. Cuidado. Cuidado com pregações religiosas, que fala que você vai para o inferno, seu pecador miserável, escorregou, não leu, o pau comeu, vai para o inferno, pecador infeliz, miserável, sujo. Aí você, ai meu Deus do céu, eu entrei aqui na igreja para receber uma palavra de conforto, procurei o pastor, falei que eu estou desempregado, com um problema no casamento, ele falou que eu estou com um demônio debaixo da panela, um demônio debaixo da caixa d'água, debaixo da cama, atrás do armário, atrás da porta, parece mais aquela canção, a velha debaixo da cama, demônio para tudo que é lado. Então o pastor sai desesperado, era melhor não ter nem entrado naquela igreja. Eu também concordo. Demônio debaixo da caixa d'água, debaixo da cama, a velha debaixo da cama. Lembrei de um cantor lá do Nordeste agora. Então não é para todo mundo não, abençoado. Jesus, ele falou que você deve evitar o fermento dos fariseus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Isso nos ensina muitas coisas, que é justamente o que eu falei agora. Declaro você com a mente de Cristo em nome do Senhor Jesus.
verso de número 14. Vamos prosseguindo aqui. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ela não estava embriagada. Tem pessoas que às vezes ela tem um pensamento errado de você. Quando você está muito feliz, ou quando você está triste, ou quando você está quieto, não é assim? Está alegre demais, está feliz demais. O que será que fez, hein? Será que está acontecendo? Mas não tem gente que tem um julgamento precipitado? O sacerdote ali, ele fez um julgamento precipitado pela condição que ela estava lá. Ela, há muitas horas, orando, falando ali com Deus, chegou um momento que já não saía som da sua boca. Ele falou: nossa, essa mulher deve estar embriagada, deve ter tomado um aí. Ele falou: não, eu estou bem, sacerdote. É que eu sou uma mulher angustiada, triste por esses motivos. Ela vai falando. E depois ela sai, diz o verso 20, alegre, em paz. Porque ela falou com Deus. E é isso que tem que acontecer com você. Orou, conversou com Deus. Agora eu vou esperar, agora eu vou confiar o mover de Deus na minha vida. É isso que nós temos que ter. Então essa mulher, por parte do sacerdote, o sacerdote, né, teve esse pensamento precipitado, como algumas pessoas às vezes têm de você quando você está muito contente, quando você está muito feliz. Se você está quieto, deve ter feito alguma coisa de errado. Alguma coisa deve estar acontecendo. Lá no casamento dele, está tudo muito quieto. De repente aqui os dois chegaram cansados. Puf! Estão dormindo, se não tem despertador ali, vão perder o horário do próximo dia de trabalho. E você julgando, pensando, deve ter acontecido alguma coisa. Depois tu liga, tá, Zefa? Ah, eu ligo sim. Eu vou passar um zap agora. Cuida da sua vida em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Não é verdade, abençoado? Às vezes o marido chegou cansado, a esposa também, então lá, nem jantou e puf, Deus sabe se vai acordar no outro dia. Aí o parente, está tudo muito quieto, deve de ter brigado antes de chegar em casa, deve ter acontecido alguma coisa, eu estou desconfiada. Desconfiança enganosa, né? Depois você quebra a cara. Vocês estavam tudo tão quieto, tão cedo. Aconteceu alguma coisa? Não, simplesmente chegou tudo cansado, nem jantando. Puf, aí você, que bom. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Tem que ter cuidado com a carne que você tem, viu? Perigoso isso aí. Até o sacerdote, até o homem de Deus, até a carne dele se enganou. E era um homem de Deus, está vendo? Nós pastores temos que ter esse cuidado também. De repente você está quietinho porque você está meditando. E o pastor não pode pensar, talvez o irmão não está gostando da palavra. Não, é que ele está meditando na palavra, está pensando. Ou pode estar preocupado com alguma coisa, então está quietinho. Depois vai procurar o pastor para conversar, então não posso ficar aqui julgando ninguém. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, seguindo aqui, para a gente remir o tempo, já estamos perto do fim, em nome do Senhor Jesus. Qual foi o verso mesmo que eu parei? O 15, né? Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, ô sacerdote ali, para com isso. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebi do que forte. Meu filho, eu não sou cachaceira não, viu? Porém, venho derramando a minha alma perante o quê? O Senhor. Nossa, o sacerdote não estava fácil nesse dia, viu? Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. E chegou um momento que nem saía som da minha boca, eu me demorei mesmo a conversar com o meu Deus, eu rasguei o meu coração, abri o meu coração para Deus, ô sacerdote. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Que maravilha, né? E disse ela: haste a tua serva merecer. Diante o quê? De ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era o quê? Triste. Porque ela realizou aquela oração, e ela não fez como algumas pessoas que
que adentra na igreja triste, ora e continua triste. Isso é sinal que você orou e não está confiando que Deus vai trazer o quê? A mudança, a resposta. Então, quando a gente confia mesmo, quando a gente acredita, não, eu falei com Deus, a paz que excede todo entendimento, ocupa o teu coração. Então, não, tenho certeza que já deu certo em nome de Jesus. Eu sinto até uma paz no meu coração. É isso que você tem que ter sempre após uma oração. Amém? Para remir o tempo, os versos seguintes contam que ela recebeu a bênção. Como no verso 20, né? O verso 19 e o verso 20 vai contando que ela coabitou com o marido e Deus se lembrou dela, né? Do que ela havia pedido, da oração feita. Veja, a gente nunca deve parar de orar. Diga, eu nunca devo parar de orar. Nunca. Por aquilo que a gente quer. E quando se obtém, não se esqueça de agradecer. Amém? De continuar orando em o nome do Senhor Jesus. E ela também não se esqueceu de cumprir o seu voto, né? Veja o que diz o capítulo 1, verso 26. E disse ela, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Ou seja, eu pedi ao Senhor e o Senhor o quê? Me respondeu. Eu rasguei o meu coração, o Senhor me ouviu. E depois ela cumpriu o seu voto. Olha, abençoado, tudo que você faz para Deus, Ele devolve. Quando você faz uma coisa de todo coração, por amor, quando você se dedica para Deus, Ele devolve. Ela rasgou o coração. Ela foi humilde. Ela foi sincera, ela falou a verdade. Até do que ela estava sentindo que não era bom. E ela foi atendida. Então, quando você tem um coração sincero, fala a verdade, se entrega, é limpo de coração, reconhece os seus defeitos, as suas falhas, Deus atende. E é esse tipo de oração que Deus quer ouvir da gente. Considerações finais de tudo que a gente leu. Em casa, lê o capítulo todo, porque algumas coisas eu encurtei, né, para remir o tempo, mas você conhece a história. Essa mulher, ela foi atendida. Deus se lembrou da sua petição. Veja que o nosso Deus não se esquece daquilo que a gente fala para Ele. Por isso que você não deve desistir daquilo que você quer. Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Não desista de ver a resposta, de ver a solução. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento, do seu marido, porque ele está em um desvio de conduta, porque ele está se comportando fora dos caminhos do Senhor. Não desista. Não desista, persevere. Veja que ela orou. Não para de orar não, abençoado. Não para de buscar o conhecimento de Deus para a tua vida. Que hoje seja um dia de muitas visitas, de muito congregar na tua vida aqui nesse ministério. Retoma a tua fé no Senhor, a tua comunhão em o nome de Jesus. E você vai ver o sobrenatural acontecendo em sua vida em o nome do Senhor Jesus. Você recebe? Então a razão do milagre de Ana foi o quê? Devido a quê? Ao coração que se volta para Deus. Que coloca em primeiro lugar Deus. E é isso que Deus quer ver em você. E certamente grandes maravilhas esse Deus vai operar em sua vida. Deus quer que você seja sincero, verdadeiro, humilde de coração. Senhor, preciso de Ti. Vamos fazer essa oração agora? Vamos? Fica de pé, igreja, em o nome do Senhor Jesus. Pastor, porque às vezes eu me sinto tão triste. Por que às vezes do nada bate uma angústia em mim? Um pesar no coração? Por que, pastor, que eu me sinto assim? Se eu tenho a minha casa, se eu tenho meu emprego, se eu tenho a minha vida, eu tenho uma roupa. É porque existe um espaço no nosso coração que quando ele não é alimentado, quando você não dá lugar às coisas de Deus, acontece isso.
Está faltando a palavra de Deus na sua vida. Você limpou a sua casa, você lavou a roupa, lavou a louça, deu comida para a sua carne, mas não alimentou o seu espírito. Por isso que muitas vezes você se encontra assim. E muitos estão em depressão. Então, para que você supere essas coisas e não seja refém disso, comece a congregar, comece a buscar a palavra de Deus para você. Amém? E toda aquela ansiedade, você vai perceber que vai diminuindo em você. Pastor, eu sou meio assim elétrico, viu? Parece que eu estou no 220, aqui em São Paulo é tudo 110, mas eu estou sempre assim. 220, 220, 220. Aí você vai perceber, nossa, eu estou no 110. Estou mais tranquilo, mais calmo, eu era apressado, ansioso. Olha, pastor, me explica isso aqui que eu quero saber agora. Eu falo, não. No tempo do Senhor, graças a Deus pela palavra que o homem de Deus me deu hoje, o que eu não entendi, eu vou entender depois, em o nome de Jesus. Tudo com aquela tranquilidade, com aquela paz no coração. Entendeu? Então, isso é fruto da carne do Espírito. E para você colher esse fruto, o Espírito tem que estar alimentado. Então, é isso aí. Declaro você com a mente positiva, com palavras positivas. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga, eu sou um abençoado de Deus. Diga, tem anjos ministrando a meu favor. Diga, as coisas vão dar certo financeiramente para mim. Diga, eu vou prosperar no que eu estou fazendo. Diga, tem anjos me guardando, me protegendo. Diga, em nome de Jesus. Agora vamos realizar a nossa oração. Feche seus olhos. Se você tem uma causa difícil para você, não para Deus, coloque ela agora diante do teu Senhor. Aquela situação que tem feito você chorar, que tem preocupado você, aborrecido você, talvez até hoje você teve muitos aborrecimentos pela manhã por causa dessa situação. Então coloca diante do teu Senhor. Pastor, eu estava pensando em desistir, eu ia parar de orar, de pedir a existência a Deus, um milagre para isso. Não, você não vai desistir, de forma alguma. A palavra hoje veio para você abrir seu coração diante do Senhor e chamar a existência a isso. Coloque diante do teu Senhor, peça ajuda de Deus, peça a justiça do Senhor, a justiça que você precisa, porque só Ele pode resolver essa questão e trazer a resposta para você. Abra o seu coração para o seu Deus. Seja sincero, porque Deus não se esquece de ninguém. De ninguém esse Deus se esquece. Principalmente daqueles que invocam a Ele, que clamam por seu socorro, que pede ajuda a esse Deus, que reconhece, Senhor, eu tenho falhas, eu tenho defeitos, porém, eu não quero continuar tendo eles. Me ajuda, Senhor. Existem coisas no meu coração, na minha vida, que não são boas. Me ajuda, Senhor. Eu não quero andar com essa mágoa, eu não quero andar com esse ódio dentro de mim. Cura o meu coração, Senhor. Me ajuda a esquecer esse mal, que é essa mágoa que fica me consumindo, me matando pouco a pouco. Eu não quero me sentir, meu Deus, doente por causa disso, mal por causa disso. Com seu Deus.
Como Ana, ela foi demorada em sua oração. Não foi uma coisa rápida. Não foi apenas um pensamento lançado ao Deus, ao Senhor dos Exércitos. Mas uma oração para valer. Uma oração com perseverança, com confiança em Deus. E a Bíblia diz que ela saiu alegre, em paz depois. Isso significa que ela orou e confiou em Deus. Que eu declaro que haja o perdão, o amor entre vocês. Você que tem a sua mãe hoje aqui, agradeça a Deus pela vida da sua mãe. Agradeça a Deus pela vida da sua mãe. E você, mãe, que tem o seu filho hoje aqui, você que me ouve também, agradeça a Deus pela vida dos seus filhos. Tire a mágoa do seu coração, que talvez você estava carregando há muito tempo. Perdoe o seu filho. Você, filho, perdoe a sua mãe e agradeça a Deus pela vida dela. Nesse momento, agradeça. E que tu, ó Deus Todo-Poderoso, seja o consolo no coração desse filho que hoje não tem mais a sua mãe para abraçar, para beijá-la, nesse dia, o Dia das Mães. Esse momento é até difícil para essa pessoa orar, porque sente muita falta da sua mãe. E gostaria muito de, nesse momento, lhe dar um abraço, um beijo. Que você não se sinta só. Que você receba o consolo de Deus na sua vida. Você que hoje não tem mais a sua mãe porque ela está no Senhor. Que você receba o consolo de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E você que tem a sua, e você que tem o seu filho, agradeça. Peça a proteção, o livramento, a saúde, para a vida desse filho, para a vida dessa mãe, para a vida desse pai, para todos os seus, em nome de Jesus.
só nessa vida. Só você não está. Diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Louve a Deus com suas palmas bem forte. Graças a Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.